Eu sei que a pressão vai cair em cima de mim. Por que quando o jogador é protagonista do fracasso, eu não posso destacar? Agora, é uma situação bizarra, é uma nuvem negra. Uma certa arrogância, uma certa prepotência, né? Mano, e o Galo, hein? Os caras pipocaram na final da Sul-Americana e tem desabafo que tá rendendo muita discussão. Bora conferir tudo isso e já diz aí nos comentários. Dá pra apontar culpado nesse vexame do Galo? Que situação bizarra do Atlético Mineiro. O Atlético chegou em 2 finais no ano passado. Copa do Brasil e Libertadores. Perdeu as 2. Copa do Brasil para o Flamengo, Libertadores para o Botafogo. Nesse ano, chega na final da Sul-Americana. O torcedor atleticano otimista, porque dessa vez o Atlético Mineiro era bem favorito. É muito mais time que o Lanús. Cara, o Atlético perdeu muito gol. Na prorrogação, 2 gols, cara a cara com o goleiro. E ainda com a crueldade, né? Ainda um detalhe de crueldade. O craque do time, o ídolo do time, perde um dos pênaltis e o Atlético perde a final da Sul-Americana para o Lanús. Gente, o Atlético era muito favorito. Não dá para achar super normal perder uma final para o Lanús com o elenco que tem o Galo, com os salários altíssimos que tem no Atlético Mineiro. Agora, é uma situação bizarra, é uma nuvem negra em 3 finais. Nos últimos anos, o Atlético Mineiro perdeu as 3. Bizarro. Já venho um pouco mal, um pouco com a cabeça já conturbada. Essa semana foi a que eu mais me preparei. Trabalhei bastante. Foi a semana que eu mais trabalhei muito mesmo para poder ajudar. Sabia que sairia banco, mas eu falei que eu iria entrar e decidir. Não sabia que seria para infelizmente atrapalhar um pouco o time. Trabalhei a semana toda. Infelizmente não pude concluir como eu queria, que era em gol. Mas assumo toda a responsabilidade. Assim como homem eu sou no momento bom, também sou homem no momento ruim. E agora é levantar a cabeça. Peço desculpa a todo torcedor que infelizmente eu sei que a pressão vai cair em cima de mim. Mas eu estou disposto a cair de cabeça e cair lutando. Nunca sou de fugir, não sou de correr da pressão. Infelizmente ali na hora dos pênaltis também não consegui concluir em gol. Já vim com a cabeça meio conturbada, mas eu tentei melhorar minha cabeça para que eu pudesse bater o pênalti e fazer o gol. Eu sempre treinei assim, bati assim, infelizmente o goleiro pegou. Mas eu tô aí, cara, tô de cabeça quente, cabeça levantada. E vou continuar trabalhando, eu sei que essa fase vai passar. Já venho com essa fase desde o dia que eu cheguei no Atlético. Eu não consegui mostrar o futebol. Eu sei que eu sou muito melhor que isso que eu tô passando, eu tenho certeza absoluta. Mas infelizmente as coisas não estão fluindo para mim como eu gostaria. Peço desculpa, mas eu sei que essa fase vai virar. Eu peço perdão mais uma vez ao torcedor, a minha família que estava presente, não pude dar alegria a eles. Tranquilo. Mas eu vou dar a volta por cima. Biel, você disse que vem com alguns problemas? Não, problemas não. É porque eu acho que quando eu cheguei aqui eu não tô conseguindo dar o meu melhor 100%. Mas eu sei que essa fase vai virar. Biel, estava definido que você bateria o pênalti, você que pediu para bater, como é que foi essa escolha? Não, foi o Diogo, o nosso auxiliar, que falou comigo, eu estava bem para bater o pênalti. Ele me escolheu, nunca eu ia fugir. Eu prefiro bater, errar e botar a cara através do erro, independente. Eu sou profissional, eu treino, o clube tá ali me ajudando todos os dias para mim poder dar o meu melhor. Infelizmente eu até entrei bem, eu creio que eu vi meus números de jogo ali depois, que eu creio que fiz uma boa partida, mas infelizmente no detalhe ali eu não pude concluir em gol. Mas agora que trabalhar, eu tô com a cara na mídia aí, pode falar o que quiser e vou dar a volta por cima. Sampaoli conversou com você. Chega pra cá, tô lúcido, tá? É muito perigoso gravar vídeo no calor do resultado, mas eu tenho esse compromisso aqui, então eu vou fazer. Tudo encaminhado pro Atlético ser campeão, né? Mais torcida no estádio, mais elenco, time melhor, técnico melhor, mas fracassou. E fracassou, mais uma vez, pela incompetência, pela falta de atitude, pela falta daquilo que durante toda a temporada a gente destaca aqui. Personalidade não tem. Os penais escancararam
a falta de personalidade e de confiança de boa parte desse grupo aí. Quem tem o mínimo de personalidade e confiança, jogou e deu resposta. Everson, Igor Gomes, Dudu, que não deveria ter saído, né? Não vou destacar o Vitor Hugo, não. Fez até um bom jogo, mas quando foi bater o pênalti, chega, farda, joga e perde pênalti, né? Rebolou para bater o pênalti. Se bate pênalti daquele jeito, né, Vitor Hugo? Aí entra o Biel, honestamente, não tem tamanho para jogar no Atlético. Falando em tamanho, tomara que quem trouxe o Biel para o Atlético entenda o tamanho desse prejuízo que o Biel trouxe aí nessa decisão. 2 bolas na frente do gol, ramelou. Pênalti, ramelou de novo. Quando um jogador decide numa final, come a bola numa final, a gente destaca. Então por que quando um jogador é protagonista do fracasso, eu não posso destacar? Outro jogador, defendi aqui, gravei vídeo ontem, falei dele, mas que em momentos importantes e decisivos, principalmente em pênaltis, ele falhou mais uma vez. E eu me refiro ao maior da história do Atlético, que é o Hulk. Não jogou absolutamente nada, ainda perdeu o pênalti, mais um pênalti perdido em decisão pelo Hulk. Foi um nada em campo. O Hulk fez número em campo, número. E ficou até o final para bater o pênalti. A única coisa que se esperava dele, ele foi lá e perdeu. O Everson fez o que pôde, goleiraço, São Everson, mas a cota de milagre também bate no limite, né? Então eu apostava nesse título e apostava mesmo, mas perdi a aposta para um Galo absolutamente sem personalidade, sem confiança, sem atitude. E que eu lamento ter que dizer isso aqui, mas eu vou dizer. Eu tô falando do jogo de hoje, eu tô falando da decisão de hoje, eu tô falando do Campeonato Brasileiro, do que esse time fez até aqui na temporada. Esse atual elenco do Atlético, boa parte dele, senta à mesa e negocia com a derrota e com o fracasso. Com frequência. Se eu sou resultadista, é claro que eu sou, gente. Com a finalidade de disputar 3 finais e fracassar nas 3. A finalidade é disputar? Para mim, não. Então, reafirmo, boa parte desse atual elenco aí tem o rótulo do fracasso na testa. 3 finais perdidas e uma delas que foi a de hoje, sinceramente, inaceitável. Jogou contra um time de bairro, pequeno, com pouca torcida, sem nenhuma tradição, mas que encarou com humildade. Sabia que não tinha força para encarar mesmo de peito aberto, levou o jogo para os pênaltis e ganhou do Atlético. 3 fracassos em menos de um ano. Tá na hora da gente falar de quem planeja tudo isso aí, de quem demite, de quem contrata, de quem mantém e de quem não aparece para explicar. Porque boa parte desse elenco aí é formado por quem não tem o sangue atleticano nas veias. E isso é inaceitável. Vergonhoso isso que aconteceu no Paraguai. Tem muita gente que precisa explicar isso aí. Beijo na alma. Se na Copa Libertadores o Brasil domina, os times brasileiros são hegemônicos nesse momento, teremos semana que vem mais uma final brasileira, né, entre Palmeiras e Flamengo, isso não se repete na Copa Sul-Americana. Vamos recapitular os últimos títulos, as últimas finais. 2021, o Atlético Paranaense derrotou o Red Bull Bragantino e foi campeão, na final brasileira. Mas em 22 o São Paulo perdeu a final para o Independente Del Valle. Em 23 o Fortaleza foi derrotado pela LDU de Quito na decisão. Em 2024 o Cruzeiro perdeu a final para o Racing. E agora, em 2025, o Atlético Mineiro perdendo a final para o Lanús. Mas o time argentino ganhando o torneio. Segundo ano seguido que um time da Argentina levanta o troféu. Ainda há quem trate a Sul-Americana como se fosse um torneio sem importância, sem grande importância. Claro, ele não é Libertadores, isso é evidente. Mas tem sim a sua relevância. E deve ser considerado com respeito o título da Copa Sul-Americana. Ou alguém acha que a emoção dos torcedores do Lanús e dos seus jogadores após o triunfo sobre o Atlético nos pênaltis não tem valor? Enfim, é uma certa arrogância, uma certa prepotência, né, de quem desfaz do torneio e não é capaz de conquistá-lo. Mas e aí? Esse vice pode ser considerado vexame? Dá pra perder 3 finais dessa forma? Deixa nos comentários a sua opinião. Aproveita, enche esse vídeo de like e já se inscreve para não perder nenhuma novidade.